Bem, nós somos da turma Elão B, Eletrotécnica turma B do primeiro ano. Nossos nomes estão na tela. O seminário de português é sobre o texto Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira. A gente vai falar um pouco mais sobre o texto mais tarde, mas eu vou introduzir ele para vocês agora. O Sermão da Sexagésima foi um sermão que ele foi escrito e pregado pelo Padre Antônio Vieira em 1655. Ele foi pregado na Capela Real de Lisboa. O sermão ele trata sobre a arte de pregar e sobre a conversão à religião católica. Ambos eram temas muito importantes na sua época. Nessa imagem a gente tem a capa da primeira edição publicada do Sermão da Sexagésima. Foi publicada em 1679 pela oficina de João da Costa. O Padre Antônio Vieira foi um escritor, teólogo, artista, filósofo e religioso português. Ele era um religioso da Companhia de Jesus, que é uma companhia relacionada à Ordem Jesuíta, que foi fundada pelo Inácio de Loyola em 1534. E o Padre Antônio Vieira ficou extremamente conhecido por ter atuado na defesa dos direitos indígenas e também na defesa dos direitos dos cristãos novos ou dos judeus reformados. Essa defesa deixou ele em muitos problemas com a Inquisição, que estava a todo vapor enquanto ele estava vivo. Nessa imagem que a gente tem na tela, é uma representação muito comum do Padre Antônio Vieira, que é ele pregando normalmente para indígenas. Para entender um texto igual ao Sermão da Sexagésima, é extremamente importante entender o contexto histórico que você tinha por trás daquilo tudo. A gente está falando do período pós-Idade Média, no início da Idade Moderna, que é a crise do feudalismo, lá por volta de 1500, até um pouco antes, e o início dos primórdios do capitalismo industrial, que são a formação dos primeiros burgos, que dariam origem às grandes cidades europeias, uma política colonialista de metrópole e colônia, igual a gente viu com Portugal e Brasil, uma economia mercantilista, que é justamente os primórdios do capitalismo industrial, que é uma série de práticas econômicas, tipo o metalismo, acumular metais preciosos como forma de guardar dinheiro, ou balanço comercial favorável, você exportar mais do que importar. Uma série de políticas econômicas que dariam início, seriam os primórdios do capitalismo industrial, da primeira revolução industrial. Você também tinha uma situação na religião extremamente complicada, que ao mesmo tempo que você tinha uma igreja católica extremamente forte, desde a Idade Média, você também tinha o início do protestantismo, né? As teses de Martinho Lutero foram publicadas por volta de 1500, e também foi por volta de 1500 que terminou a ocupação árabe na Península Ibérica. A gente tem que lembrar que a ocupação árabe ela estava acontecendo desde cerca de 700 até 1400, 7 séculos, né? Também tinha a Inquisição, que era a caça pela igreja de pessoas que eles consideravam desfavoráveis à igreja. O padre Antônio Vieira entraria em conflito com a Inquisição por ele ter apoiado e defendido muitos cristãos novos que eram os judeus que se convertiam ao cristianismo. Um exemplo muito famoso dos cristãos novos é o Fernando de Noronha, que na verdade é Fernão de Noronha, que era o mercador que deu nome à ilha. Era um cristão novo, era um judeu reformado. Você também tinha o renascimento artístico e científico, a volta nas artes da cultura greco-romana. A gente é muito claro ver isso na obra do Leonardo da Vinci ou do Michelangelo, a influência que a cultura greco-romana tinha na arte deles. Também tinha o renascimento científico. Foi naquela época que começou os primórdios da ciência que a gente tem hoje. A gente também tem que lembrar que Galileu viveu nessa época. Descoberta do Novo Mundo, que foi um fato importantíssimo para a história geral, para a história mundial. Mudou completamente o contexto e o panorama. E a consolidação das monarquias absolutistas, que tem a ver com tudo que a gente já disse. E essa consolidação que ia perdurar até o final do século XVIII, com a Revolução Francesa, e iria finalizar a Idade Moderna. Então, o contato entre os europeus e os nativos americanos foi um contato extremamente violento. Como você considerando que as nações indígenas eram extremamente diversas, tinham milhares de culturas e milhares de línguas diferentes.
o contato foi diversificado, dependendo de qual europeu você estava falando e qual tribo ou nação indígena você estava falando. Você tinha uma divisão de índios amigos e de gentios bravos, que eram os índios que se aliavam a uma certa nação europeia, porque também várias nações europeias vieram a ocupar a área onde hoje é o Brasil. A gente tem que lembrar que a ocupação francesa na França Antártica, que hoje em dia é o Rio de Janeiro e Niterói, eles fizeram alianças com certas tribos indígenas, e os portugueses que ocuparam um pouco mais acima, fizeram alianças com outras tribos indígenas que eram inimigas uma das outras. Então foi um contato que é difícil de generalizar, mas você tinha os índios amigos, que eram os índios que você era aliado, e que eram normalmente os índios que você ia converter para o cristianismo e que ia aplicar os costumes europeus. Também tinha os gentios bravos, que eram os índios, que era basicamente o estereótipo de indígena canibal, que é o indígena que ele é como se ele tivesse o indígena ele não tem alma, que ele ou deve ser escravizado ou deve ser morto, deve ser dizimado. Essas abordagens também têm muito a ver com quem está fazendo a abordagem. Os bandeirantes e os jesuítas tinham abordagens extremamente diferentes para esse fator. E também a gente tem que considerar que foi nessa época que começou o início da exploração de mão de obra escravizada, com os indígenas. A mão de obra escravizada africana, ela ia começar ainda no século XVI e XVII, mas ia ser um pouco mais à frente. Inicialmente, para os primeiros engenhos de açúcar, para os primeiros comércios que tiveram aqui no Brasil, a mão de obra escravizada era indígena. Também, claro, que como a mão de obra escravizada era indígena, você tinha caçadores de indígenas, caçadores para escravizar e para vender, que eram os bandeirantes, que adentravam o sertão para caçar e escravizar indígenas. Vendiam eles nos portos de escravos. O porto mais importante na época era São Vicente, que hoje em dia é São Paulo, é o litoral de São Paulo, onde hoje fica São Vicente e Santos. E a gente vai entender mais um pouco sobre essa política à frente. Pois bem, os jesuítas, como já dito anteriormente, eram membros da Companhia de Jesus, que era da ordem jesuíta fundada pelo Inácio de Loyola. Os jesuítas nessa época tiveram um trabalho missionário extremamente importante, extremamente influente, marcante, porque os jesuítas acompanhavam a maioria das expedições exploratórias, principalmente da coroa portuguesa e espanhola. Eles tiveram uma presença muito grande na América inteira, pelas missões jesuíticas, mas também tiveram missões em outros países completamente diferentes. Eles fizeram missões na China, na Indonésia, nas Filipinas. Eles realmente fizeram um trabalho missionário muito grande nesse período das grandes navegações. Esse período que a gente está falando também é o período da Contra-Reforma Católica, que é após o Concílio de Trento, que é a resposta ao protestantismo, ao reformismo, que você teve aquela mudança drástica de como a Igreja Católica funcionava. E aquele fator que eu tinha falado antes, da presença dos franceses, você tem que lembrar que a guerra de colonização também era uma guerra religiosa. Você teve a invasão, liderada pelo Villegagnon, invasão, ocupação, né? De missionários reformados, missionários do protestantismo, lá na França Antártica, que hoje em dia é o Rio de Janeiro e Niterói. E você teve uma guerra entre esses reformados franceses e os católicos portugueses, por meio dos indígenas que eram seus aliados, pelo aquele território. Nessa imagem que a gente tem aí, a gente tem um retrato do José de Anchieta, que foi um dos primeiros missionários jesuítas a vir para o Brasil. Ele é uma figura extremamente importante também da presença dos jesuítas aqui no Brasil. A gente também tem esse trecho aqui do livro Brasil, uma biografia, da Lídia Schwartz com Eliseu Starling, que elas falam justamente sobre a presença da Companhia de Jesus aqui no Brasil. Eu não vou ler o trecho porque não tem necessidade, então pode pausar o vídeo e ler aí que elas falam justamente sobre isso. Então, a gente também
Esse nome que eu usei aí, loyalistas, é um nome que a gente também pode dar para os missionários jesuítas que vieram aqui para o Brasil. A atuação deles foi bem diversa. A grande atuação deles aqui foi as missões jesuíticas, que foi uma série de vilas, uma série de missões que eles fizeram pela América do Sul, mas a maioria delas foi onde hoje em dia é o sul, centro-oeste do Brasil e os países que fazem, que ficam pro sudoeste daqui, no sul da América do Sul, que eram vilas que eles eram como se fossem vilas que eles faziam de indígenas, em que eles convertiam os indígenas ao cristianismo, eles aplicavam os costumes indígenas, costumes europeus aos indígenas. Nessas missões, eles tinham uma atividade econômica muito diversificada. As missões foram muito importantes para a formação da população, do povo brasileiro, principalmente das áreas onde tinham as missões, tipo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a província de Buenos Aires, essas regiões. Essas missões foram focos de epidemias de uma série de doenças europeias que vieram com os colonos da Europa, tipo varíola, sarampo, essas doenças extremamente infecciosas. Como os indígenas, os nativos brasileiros, não tinham defesa biológica contra elas, ocorreram uma série de epidemias e isso foi extremamente importante no genocídio dos indígenas que ocorreu naquela época. Outra atuação extremamente importante dos loyalistas aqui no Brasil foi a respeito da defesa dos direitos dos indígenas, que eles e também não só dos indígenas, mas também dos africanos que vieram aqui no Brasil. A maioria deles, porque tinha uma rixa interna, mas a maioria deles era contra o tráfico negreiro. Eles eram extremamente desfavoráveis ao apresamento de indígenas ou à caça para extermínio ou para escravizamento dos indígenas, né? Que era feito pelos bandeirantes. Então eles tiveram um embate muito forte com os bandeirantes e com os colonos. Como pena para quem fazia apresamento, eles faziam a excomunhão. E com o passar do tempo, os missionários jesuítas eles foram tomando muito poder, as missões foram ficando muito fortes economicamente, elas ficaram muito ricas. E os jesuítas, isso foi dito no slide anterior, se tornaram uma potência econômica. Então, com o tempo, eles foram expulsos do Brasil. Nessas duas imagens que a gente está vendo aí, é muito claro ver a diferença de abordagem de tratamento que os jesuítas e os bandeirantes tinham com os indígenas. Na verdade, é controverso falar isso, porque nenhum dos dois foi propriamente bom para os indígenas. Ao mesmo tempo que os jesuítas cuidavam dos indígenas, ao não deixar eles serem escravizados pelos bandeirantes, ao impedir a escravização, ao pedir o aprisionamento, é, e tentar ajudar eles a salvar a alma deles, né, salvar entre aspas, é, aplicando a cultura e os costumes europeus, eles também causaram um etnocídio e um genocídio, uma morte de cultura e de pessoas das nações indígenas, de muitas nações indígenas que eles tiveram contato. A gente também tem que lembrar do que eu falei anteriormente das epidemias que ocorreram nas missões. Os bandeirantes eram realmente terríveis para os indígenas. Hoje em dia, os bandeirantes são uma figura muito. Na verdade, historicamente, os bandeirantes são figuras muito endeusadas. Eles são considerados os desbravadores da nação, as pessoas que construíram o Brasil, mas na verdade eram caçadores de indígenas, caçadores de escravos. É, os bandeirantes eles tinham um contato e uma abordagem extremamente violenta. Eles também foram responsáveis por destruição de vila, destruição de tribo, destruição de nação indígena. E ocorreu realmente um processo de endeusamento desses bandeirantes, principalmente no século XVIII e XIX, lá em São Paulo, principalmente, que foi como era a maior cidade do Brasil na época, São Vicente. E lá era um grande porto de escravos, tinha uma grande presença de bandeirantes, e até hoje em dia, até hoje, uma série de rodovias importantes e são nomeadas, o nome delas são nomes de bandeirantes, e tem uma série de monumentos para bandeirantes, é uma coisa torpe, uma coisa triste. Então, realmente, tem um contraste muito distinto, um contraste muito grande
entre o tratamento da abordagem dos jesuítas e dos bandeirantes em relação aos indígenas nessa época. E essa abordagem é muito tratada pelo Padre Antônio Vieira no Sermão da Sexagésima. Agora eu vou falar sobre o contexto literário. A obra Sermão da Sexagésima, escrita por Padre Antônio Vieira, foi proferida na Capela Real de Lisboa em 1655, durante a Quaresma, que é o período de 60 dias antes da Páscoa. A obra foi escrita em meio ao contexto literário do Barroco ou Seiscentismo, que também recebe esse nome devido ao fato do seu surgimento no final do século XVI. Esse movimento foi um estilo artístico que tem como principais características o dualismo e a complexidade, a riqueza de detalhes e o exagero. Essas características foram resultado dos conflitos que a sociedade da época estava vivendo, tais como a religiosidade e o paganismo, que também foi um tema muito presente no movimento renascentista. Dessa forma, a literatura barroca apresentava temática religiosa e profana, ou seja, o antropocentrismo e o teocentrismo. Nas obras desse movimento estava presente o uso de figuras de linguagem, tais como antíteses e metáforas. A literatura e a arte barroca tiveram grande influência religiosa, devido ao fato de que esse estilo surgiu em meio ao contexto da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Esse estilo dominou a arquitetura, a pintura e a literatura e a música na Europa do século XVII. Bom, podemos dividir a literatura barroca em dois estilos. Culturismo, que pode ser também chamado de gongorismo, por ter sido inspirado nas obras do poeta espanhol Luís de Góngora. Esse estilo valoriza a forma textual e é determinado pelo jogo de palavras. Nesse estilo literário se faz uso de descrições e de uma linguagem mais rebuscada, ornamental e culta, que valoriza a forma textual e os detalhes, tornando comum o uso de figuras de linguagem. Temos também presente o conceptismo, que pode ser chamado de quevedismo por ter sido inspirado nas obras do poeta espanhol Francisco de Quevedo. Esse estilo valoriza o conteúdo textual e é determinado pelo jogo de ideias. Nesse estilo literário se faz presente o uso de uma linguagem lógica por meio de racionalismo e de pensamento lógico. E o principal objetivo dos autores desse estilo é instruir e convencer os leitores por meio de argumentos, fatos e imposição de conceitos. Tais fatores se fazem presente através da apresentação de diversas ideias. Duas características do conceptismo são o silogismo, que é baseado na dedução e apresenta duas premissas que geram uma conclusão, e o sofisma, que é baseado no argumento lógico e gera uma ilusão de verdade, devido ao fato de estar associado a algo enganoso que aparenta ser verdadeiro, visto que utiliza de argumentos verdadeiros. Algumas características e ideologias do padre Antônio Vieira eram preocupações com os temas do momento e da sociedade, como temas políticos, sociais e religiosos. Ele fazia uso da linguagem em suas obras a favor de uma causa social, com o objetivo de convencer e passar uma mensagem para o leitor. O uso da analogia, que era a relação de semelhança entre fatos distintos, e o uso de metáforas da linguagem bíblica em suas obras, que ele buscava fazer interpretações de algumas passagens bíblicas, as quais costumavam ser de difícil interpretação, adaptando-as ao cotidiano da sociedade. Dessa forma, ele elaborava os sermões dentro da técnica medieval, explicitando as metáforas da linguagem bíblica. Padre Antônio Vieira utilizava em suas obras o conceptismo e muitas vezes fazia críticas e oposições ao cultismo, como podemos ver em um trecho de sua obra Sermão da Sexagésima. O barroco brasileiro teve grande influência do barroco europeu, por ter sido introduzido no Brasil por meio dos missionários católicos europeus. A arte barroca foi amplamente utilizada por meio de sua introdução na absorção e conversão à doutrina católica. A arte barroca brasileira era em sua maioria uma arte sacra, ou seja, uma forma de manifestação artística relacionada ao religioso e sagrado. Podemos considerar a ausência de macenas relacionada a esse fato. A literatura barroca brasileira foi introduzida pelos jesuítas e tinha uma linguagem rebuscada, com presença marcante de figuras de linguagem. Foi uma arte excluída dos moradores da colônia e quase totalmente exclusiva à igreja e aos religiosos. A literatura barroca brasileira possui como principais representantes Gregório de Matos e Antônio Vieira.
O Antônio Vieira nasceu na freguesia da Sé, na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 6 de fevereiro de 1608. Ele era filho de Cristóvão Vieira Ravasco e da Maria de Azevedo. Ele se mudou muito novo para Salvador, aqui no Brasil, e ele assumiu o cargo de escrivão aqui, no mesmo ano que ele ingressou no Colégio Jesuíta de Salvador, onde mais tarde ele se tornou noviço, e lá ele foi considerado um aluno brilhante. Logo depois que ele ingressou na Companhia de Jesus como noviço pelo Colégio Jesuíta de Salvador, que está na imagem, ele sobreviveu às invasões holandesas, as duas que aconteceram aqui no Brasil, na Bahia, em 1624 e 1630. Como jesuíta, ele tomou o voto de castidade, pobreza e obediência. Ele foi um grande acadêmico, ele estudou teologia, matemática, lógica, metafísica, arte e algumas outras coisas. Naquela época era muito comum quem era estudar as ciências e as artes, que eram no geral. E ele também começou a dar aula nessa época, em 1626, como professor de retórica e mais tarde de teologia, já no Colégio Jesuíta Salvador, onde ele ficaria pela maior parte da sua vida. Bom, a partir de 1641, Padre Antônio Vieira regressa a Portugal e inicia sua carreira diplomática. Tendo conquistado sua amizade com o rei de Portugal, João IV, ele se torna embaixador e pregador régio. Pouco tempo depois, ele retorna ao Brasil e inicia seu processo de defesa contra os senhores de engenho e bandeirantes pela liberdade de indígenas no norte do país. Em 1661, ele se torna confessor da rainha Luísa de Gusmão. Ele também abraçou o movimento do sebastianismo, entrando em conflito com a Inquisição. Bom, em 1669, Padre Antônio Vieira muda-se para Roma com o intuito de fortalecer a ordem jesuítica e combater a Inquisição. Tendo a suspensão da Inquisição entre 1675 e 1681, ele retorna a Portugal e em 1681 ele volta à Bahia e torna-se visitador geral das missões e passa a dedicar seu tempo em tornar seus sermões em obras literárias. Ele faleceu em 18 de julho de 1697, com 89 anos. Padre Antônio Vieira ficou conhecido pela atuação em defesa dos índios e dos novos cristãos de seu tempo. Geralmente, seus textos eram de fácil compreensão para que pudessem chegar a um público amplo sem perda de conteúdo, aproximando o povo da literatura por meio da ótica concepcista. O autor era conhecido pela argumentação afiada, sempre tentando se antecipar aos questionamentos. Olá, meu nome é Laura. Eu e meu colega Juan falaremos sobre a análise do sermão da sexagésima. Ele explicará mais sobre o sermão em si e eu falarei sobre a estrutura e o que é um sermão. É um discurso oratório que pode ser dividido em etapas. Exórdio, pode ser chamado de introdução, é onde o pregador expõe o plano que desenvolverá e a ideia que pretende defender. A invocação é uma etapa onde o pregador pede por auxílio divino. A exposição ou confirmação possui a explicação do tema, ideias e desenvolvimento. Já na peroração, ocorre um desfecho impactante, que deve impressionar o público e levá-lo a praticar os ensinamentos. O sermão visa ensinar e popularizar a palavra de Deus, a explicando e induzindo aos bons costumes. O mesmo pode sofrer algumas variações perante os objetivos e o público, mas sempre deve seguir o caminho da instrução dos crentes sobre as verdades de fé e devoção à figura de Deus. Sermões é o título principal da obra de Padre Antônio Vieira. Após difundir suas ideias perante diversos públicos, conseguiu publicar seus sermões com sucesso. Para manter o público entretido, Vieira utilizou artifícios literários relacionados ao ritmo e intensidade. O sermão é difundido através de um discurso argumentativo, buscando convencer o público acerca do tema tratado. Olá, meu nome é João Augusto e agora eu vou falar um pouco sobre a análise do Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima, escrito pelo Padre Antônio Vieira, é um texto dividido em 10 partes, as quais têm como objetivo principal esclarecer os erros e acertos da Igreja Católica em relação à pregação da religião em questão. No sermão são apresentados argumentos e analogias embasados na Bíblia, os quais evidenciam orientações claras aos pregadores do Evangelho para com o emprego da palavra de Deus a fim de atrair mais fiéis. Pois, segundo ele, sabeis, cristãos, a casa porque se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações?
é porque as palavras dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. São aspectos analisados por Vieira em relação aos missionários católicos: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo e a voz. Todas essas características foram ditas essenciais aos evangelizadores, uma vez que a falta das mesmas resultaria em uma falha de comunicação entre Deus e seus possíveis fiéis. Então aqui a gente tem as referências bibliográficas de toda a pesquisa do trabalho que a gente usou para fazer, e todas as imagens também estão aqui. Algumas imagens a gente não conseguiu achar o autor, ou o autor era anônimo, a gente também colocou elas aqui. Todas estão com link, todas estão com título, tá tudo certinho, toda a pesquisa aqui. E mais tarde a gente vai ter uma página que é de índice de informações, que vai relacionar quem fez cada parte do trabalho, a parte do trabalho e o número de página, junto com o e-mail para contato, para caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum esclarecimento, alguma coisa assim, a gente está à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido, e espero que tenha realmente tudo ficado claro, porque é um trabalho bem complexo de se fazer.